Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Vou falar hoje sobre a teologia de Mateus, ou melhor, uma introdução ao livro de Mateus, conceitos teológicos de Mateus, mas de forma sucinta, de forma resumida, mas que possa causar um despertamento em você. Vida e obra de Mateus, quem foi Mateus, para a gente analisar. Quem foi Mateus? Mateus significa dom de Deus, filho de Alfeu e também chamado de Levi, no Evangelho de Lucas. Foi cobrador de imposto em Cafarnaum, onde Jesus o convidou para ser discípulo. Mateus 9,6. E apóstolo, 10 também de Mateus, e Atos 1. Acho útil, antes de considerar aspecto particular do Evangelho de Mateus, pensar sobre a natureza dos 4 evangelistas. Mateus, vamos analisar o seguinte. A questão, que tempo Mateus escreveu esse evangelho? Mateus foi escrito entre o ano 58 a 68 depois de Cristo. Local, Palestina ou Antioquia da Síria. Ele escreveu em grego, tá? Palavra-chave, Jesus, o Rei, o Hamashia, Tem as palavras, os versículos-chave, Mateus 16, 16, 19, 28, Ele apresenta Jesus como Rei, E outra questão, o Evangelho de Mateus, quando saímos de Marcos, talvez a primeira e mais duradoura impressão que temos do Evangelho de Mateus seja o grande incremento no ensino de Jesus. Mateus incluiu quase todo o segundo Evangelho em seu texto, uma vez e mais longo do que Marcos. Boa parte do material acrescentado a ensino. Há longas sessões, o Sermão do Monte, o envio dos 12, a parábola do reino, a vida na comunidade cristã e a parousia, a vinda. Enquanto Marcos tem poucas parábolas, Mateus tem pelo menos 17 parábolas, incluindo uma longa sessão concatenada, a partir do capítulo 13. Marcos dá ênfase no que Jesus fez, porém Marcos considera muito importante também do que Jesus disse. Outra questão também que a gente pode estar analisando, o começo do evangelista, Mateus, entendeu? Sobre uma questão é o seguinte. A introdução de Mateus é ímpar, é única, não há nada parecido em nenhum dos outros evangelistas. Nesse cabeçalho formal devemos notar a título explícito de Jesus Cristo, que aparece em todo esse evangelho apenas mais uma vez, talvez duas. Mateus usa o nome Jesus 150 vezes e Cristo 17 vezes, o que deixa claro que ele prefere o nome pessoal ao título. Ele é o Messias davídico, o Messias como rei. A referência a Abraão volta nossos olhos para a ordem da nação judaica e o povo de Deus. Mateus está fazendo alusão ao novo povo de Deus sobre a soberania do Messias, o rei, prometido. Uma das questões é a questão que Mateus apresenta João Batista. Mateus nos diz que João veio para preparar o caminho para Jesus. Ele, asceta rigoroso, profeta que convoca as pessoas ao arrependimento. O conteúdo de seu ensino era que outro viria maior do que ele. O próprio Jesus declarou a respeito de João Batista que ele era Elias. Jesus disse a seu respeito que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Então, a pessoa de Jesus, Mateus apresenta muito bem Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, de toda a estrutura do livro. E uma das coisas básicas, a pergunta é quem escreveu realmente o livro de Mateus. Não temos na Bíblia dizendo que foi Mateus, entendeu? O que nós temos é através da tradição. Lá, nenhum evangelista, Marcos não deixou lá, eu escrevi com o meu próprio punho. Marcos não colocou isso, segundo a tradição nós sabemos que foi Marcos. Mateus também não escreveu lá e dizer, eu escrevi esse evangelho aqui, esse livro segundo o meu próprio punho, como Marcos, não como Paulo. Nós só sabemos isso através da tradição, através da tradição que nós sabemos que ele foi o autor. Então, nós temos aqui a questão do livro aqui, sobre a questão aqui da data, nem a canonicidade, nem o fato desse evangelho ter sido escrito por Mateus foram desafiados pela igreja primitiva. Eusébio, de Cesareia, e Orígenes, no século II, disse, entre os 4 evangelhos, que são os únicos, indiscutíveis na igreja de Deus debaixo do céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que havia sido publicano, mas que posteriormente tornou-se após de Jesus Cristo. Isso foi preparado para os convertidos do judaísmo, escrito no livro de História Eclesiástica, na página 6, E nós temos aqui como pano de fundo toda essa parte histórica. Mateus também
era o livro catequético, né, usado na igreja primitiva para catequizar, né, os novos convertidos. É um evangelho muito completo, que traz toda a obra de Cristo, né, a representatividade que temos, o relato. Né? Então essa é a provocação que nós trazemos, e ele relata a questão da paixão de Cristo, né, em todo o evangelho, em toda a sua obra. Né? Então Mateus é o evangelista, né, de Cristo, que nos traz todo o episódio muito preciso. Essa é uma provocação. Estude, procure aprender cada vez mais dentro do conteúdo e sabermos que a graça de Cristo está conosco. Shalom, até o próximo.